Vai. Ó, mexeu o pé. Mexeu o pé. Oh! Mexeu o pé. Aleluia. O pé dela estava morto. Ó, vamos aprender a andar. Passos curtos. Já quer correr? Ah, meu Deus. Dá as duas pernas aqui. Baixa. Aqui as pernas. Tem uma diferença aqui mais ou menos. 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 Para o nosso Deus não há nada impossível.
adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo hoje aqui. Ele já está pairando sobre nós. Aleluia. Eu gostaria que nós iniciássemos esse culto orando uns pelos outros. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, as nossas orações têm poder. Então eu creio que nós estamos no meio de muitos profetas aqui, de pessoas revestidas pela autoridade do Senhor Jesus. Então gostaria que você, mulher, encontre outra parceira de oração aí. Você, homem, encontre um parceiro de oração aí. Não fique sozinho nesse momento. Esse é o momento de nós começarmos esse culto orando e declarando vida, vitória, graça sobre a vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Amém? Vamos orar? Então agora você vai orar pela vida dele, em nome de Jesus. Comece a orar. Ora baixere, cantar abassore, andarabacere. Você vai ser usado pelo Senhor agora. Ora baixere, cantar abaixere, andarabassore, cantar abass. Ora baixere, andarabassore, cantar abaixo. Em nome de Jesus, Senhor. Ora baixere, cantar abassore, andarabass. Usa, Senhor, o teu servo, usa a tua serva, Senhor, como boca profética nessa noite, para que Ele libere vida através dessa oração, para que Ele libere restauração, para que Ele libere aquilo que está no céu, reservado para essa pessoa, em nome de Jesus. Ora manaserene cantar abaixorene andarabás. Libera uma palavra de vida, libera uma palavra de cura sobre essa pessoa agora. Ora baixere cantar abaixorene andarabaixô. Ora manaserene cantar abaixorene andarabás. Com fé, Senhor, com fé, nós exercemos a nossa fé nesse momento. Exercemos a nossa fé, a autoridade que o Senhor delegou a nós como igreja. Ora baixerine cantarabasserine andarabás. Oh, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, a partir, Senhor, do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ora baixerine cantarabasserine andarabassô. Ora baixerine cantarabassurine andarabás. Aleluia, glórias a Deus. Continue, continue. O Espírito Santo está te usando nessa noite. Oh, o Espírito Santo está te cobrindo, te revestindo de poder e autoridade. Oh, bênçãos retidas são liberadas. Oh, já começa a declarar as bênçãos sobre essa pessoa. Tudo aquilo que estava preso é liberado em nome de Jesus. Toda sentença de morte, toda sentença de doença é liberado. Cura nesse momento, cura nesse momento, restauração nesse momento. Ora baixiri cantarabassô. Oh, toda mente cauterizada, toda mente que não frutificava, a partir de hoje vai frutificar. Ora baixiri cantarabás. A palavra de Deus vai ter livre curso sobre essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora baixiri cantarabassuri andarabás. Ora baixiri cantarabanás. Oh, a palavra de Deus diz que onde o Espírito Santo de Deus está, ali é liberdade. Quantos filhos são livres? Será que você pode declarar: eu sou livre? Eu sou livre. Agora profetiza sobre o seu irmão: você é livre. Você é livre para frutificar. Você é livre para ser ministrado. Você é livre para declarar cura. Você é livre para ser restaurado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso culto desta noite, e nós nos lançamos nos Teus braços, em nome de Jesus.
Vamos cantar. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus, entregue ao Senhor. Entregue tudo a Ele nesta noite. Toma o teu lugar. Tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós. Manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Oh, eu vou. Declare o nome dele. Jesus. Oh, nesse nome há poder. Nesse nome há autoridade. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos, entregue tudo, deixe no altar. Deixo aos pés. Nada mais vai interferir a sua adoração. Todos, Senhor, os meus sonhos hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós. Manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu nós queremos ouvir. Oh, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome dele nós declaramos, o nome de Jesus. Vem, Senhor, vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença Nós nos derramamos diante de ti, Senhor, e nós seremos totalmente cheios dessa chuva. A terra seca vai receber dessa chuva. E o som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és, Ele é santo, santo. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome
Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, oh, aleluia, o nome de Jesus, o nome de Jesus, aleluia, aplauda Ele. Aleluia, nós cremos, Senhor, que o Seu nome é levantado, um altar de adoração é levantado, e nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para declarar que nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos estar aqui, diante dos Teus pés, para entregar a nossa atenção, o nosso amor, a nossa dedicação, o quanto o Senhor é precioso para nós, precioso. Oh, Espírito Santo, continua operando em nossas vidas, continua operando, Senhor, através dos louvores. Vem sobre nós, vem sobre nós. Nós queremos nos desprender de todo o natural e queremos colocar os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei em Ti, Senhor, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Nós ouvimos a Ti, Senhor. Eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Agora diga tudo. Tudo que eu derramo aos Teus pés. Eu
encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, aleluia. Nós celebramos a Ti, porque nós encontramos a alegria plena, a paz que o mundo não conhece. Nós encontramos em Ti, Senhor, a esperança. Por isso, neste momento, nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá fé, aquilo que nos faz crer, aquilo que nos faz acreditar, porque nós escolhemos o bem mais precioso. Assim como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós escolhemos a boa parte. Nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o que eu mais precisava. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Encontramos em Ti alívio. Encontramos em Ti segurança. Encontramos em Ti tudo que nós necessitamos, tudo que a nossa alma necessita, nós encontramos em Ti, Jesus. Oh Deus, nós queremos Te pedir perdão pelas vezes que nós queremos ser independentes de Ti, Senhor. Oh Pai, assim como uma criança, nós precisamos buscar em Ti, Senhor. Buscar em Ti essa verdade. Buscar em Ti, Senhor, a verdade em Te buscar de todo o coração. Assim como diz a Tua palavra, em espírito e em verdade, que nós possamos tocar o Teu coração com a verdade. Com a verdade. Nos perdoa, Senhor. Porque às vezes nós queremos crescer e esquecemos da essência que o Senhor ensinou. Que precisamos ser como crianças que tenham um coração verdadeiro diante de Ti. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Quero ser como criança, oh Senhor, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver
Receba o abraço do Senhor aí. Eu não sei qual é a necessidade que você está vivendo, mas o Senhor tem o suficiente para você nessa noite. Corra para os braços de Deus, corra para os braços de amor do Senhor. Ele está aqui para te envolver na graça dEle, no amor dEle, te curar, tirar tudo isso que está nas suas costas, tudo isso que você está carregando sozinho. O Senhor está te trazendo para os braços dEle. Então feche os seus olhos, nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E essa canção não é um convite para a imaturidade. Essa canção não é um convite para você se tornar uma criança na fé. Essa música é um convite para você entender a dependência de Deus, para você entender a dependência no amor de Deus, que não te frustra, que não te magoa, que não te fere. Então feche os seus olhos. É o seu momento com Ele. Foi para isso que você veio aqui. Vamos cantar? Todos juntos. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, assim como no jardim, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Peça para Ele te abraçar aí. Nos teus braços de amor. A unção do Senhor chega na sua casa também. Abraça-me. Receba o abraço de Deus que te cura, que te transforma. Abraça-me, oh Senhor. Abraça-me. Nos teus braços de amor. Não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu sei: este abraço vai te curar, vai te sarar, vai te libertar. Tudo o que você precisa é daquilo que muitas vezes alguém não pode te dar, mas somente Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Tem vezes que você está à procura de algo
que talvez aquela pessoa não está disposta a fazer. Você busca aquilo que é terreno, aquilo que é humano, aquilo que é carnal. Talvez por conta de uma carência, ou por conta de uma necessidade. E você pensa que estar com pessoas vai resolver o teu problema. E você está aqui hoje para entender que tudo o que você precisa é da confirmação do amor de Deus, para que você tenha uma vida plena, feliz, abençoada. O apelo deste cântico é para que você possa se aproximar do Deus que você serve e descobrir o quanto Ele te ama. Porque muitas vezes os problemas, as dificuldades, as lutas te sufocam. E você se sente impotente diante de tantas coisas. Não sabe como resolver. E muitas vezes entra em desespero. A angústia toma conta do seu coração. E tudo o que você precisa nesta noite é se entregar. Talvez não falar nada, sentir simplesmente esta presença, este abraço forte do seu Deus. Aleluia. Abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. O Senhor te encontra no meio da multidão. O Senhor conhece a tua história. O Senhor sabe da tua vida, do seu sentar e levantar. O Senhor te conhece melhor do que você mesmo. E uma coisa é certa: se você entregar a tua vida para Ele, algo de sobrenatural vai acontecer. E Ele vai te sustentar diante de qualquer situação, de qualquer provação. Ele é por você. E você está aqui hoje para receber dele esse batismo de amor, para que você compreenda tudo o que eu precisava saber. Era que Ele me amava, é que Ele não desistiu de mim, é que Ele não abriu mão da minha vida. E tudo o que eu quero é estar diante dEle e desfrutar dessa graça, desta unção, dessa glória, desta presença e deste amor. Mais uma vez vamos cantar. Abraça-me. Faça deste cântico uma oração. Abraça-me. Nos teus braços de amor, abraça-me.
laços de amor. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela manifestação do teu Espírito, que testifica no nosso coração de que somos filhos, perdoados, reconciliados, amados, queridos, especiais, importantes para ti. A ti todo louvor, honra e glória. Não somos nada sem ti, não somos nada sem este amor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um abraço nessa pessoa, dê um sorriso, dê uma palavra profética e pode se sentar abençoado e abençoada em nome de Jesus. O Diogo foi reintegrado ao grupo depois de mais de 30 dias ausente, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso no culto de ceia. Mas é muito bom tê-lo aqui, viu, querido? Você é filho amado. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: você também é especial para Deus. E para mim também. Amém? Boa noite a você que está aqui neste culto presencial. Muito boa noite a você que está em qualquer lugar de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Que esta unção, essa graça, essa presença, esta unção possa alcançar a sua vida e te abençoar de alguma forma. Que possamos dizer nesta noite: fala que o teu servo ouve, que você possa abrir o seu coração e receber algo que o céu tem preparado para você nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria aqui de dar as minhas condolências à irmã Terezinha e à família, por conta do falecimento da sua filha, da Rose. Ficamos muito tristes. O pastor foi viajar, eu estava em Dayatuba com a minha mãezinha, mas eu estive orando e pedindo essa graça de Deus sobre a vida de vocês, porque só o Senhor para consolar, não é verdade? Deus abençoe, tá bom? Estou feliz de ver a Vitória, a sua princesa. Como que é teu nome, princesa? A Rafa, Rafaela, é isso? Rafaeli, tudo bem? Como ela está grande, olha como ela está bonita, aleluia, glória a Deus, que bom vê-los, dando uma olhada geral, muito bem, queridos, vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, amém? Amém? Deixa eu trabalhar essa questão da expectativa com vocês. Nós precisamos estar com o nosso coração aquecido diante do Senhor. Por quê? Porque acontece tantas coisas para que cheguemos aqui neste lugar da pior forma possível. E quando nós estamos assim, nós vamos entregar para Deus qualquer coisa. Nós vamos oferecer aquilo que talvez Ele não mereça. Por quê? Nós deixamos aquilo que é ruim afetar a nossa vida espiritual. E de certa forma, atacar diretamente a nossa fé. Quando eu falo de criar uma expectativa, você precisa compreender que quando você vem aqui, você tem que liberar o teu coração para dar e para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Então Deus, Ele não vai se manifestar para aquele que é apático, para aquele que está frio, insensível, indiferente. Talvez você diga: pastor, o mais importante não é só estar aqui, não. O mais importante é você ter uma motivação certa no teu coração. O que te trouxe aqui nesta noite? Para que você possa, de repente, entender aquilo que Deus tem para fazer na tua vida.
Ele quer fazer algo, talvez, primeiro em você, dentro de você. Coisas precisam ser colocadas no lugar, no seu coração, dentro de você, para depois você ver uma manifestação externa, para depois você ver uma materialização. Por isso, quando formos começar o culto, e for pedido para você, amém, vocês não vão dar um amém frio, vocês vão dar um amém com fé, amém? Amém, amém. Tudo aquilo que a gente tem para oferecer para Deus tem que ser voluntário. E quando, por exemplo, o homem de Deus, a mulher de Deus chega aqui, você precisa compreender quem está falando com você. Não é apenas um homem, não é apenas uma mulher. Se trata de alguém que está aqui como porta-voz do céu para desafiar você a sair da mesmice, a vencer tudo aquilo que, de certa forma, está te levando a viver uma vida na presença de Deus, mas alienado daquilo que Ele pode fazer por você. Então a gente conhece a Deus, a gente sabe do que Ele pode fazer, mas nós chegamos aqui neutros, chegamos aqui desfalecidos, chegamos aqui sem fé, e por mais que o profeta fale, por mais que a Bíblia fale, por mais que Deus entregue alguma coisa para você, parece que você continua do mesmo jeito. Você precisa receber todos os dias, em todos os cultos, algo que realmente vai tirar você da inércia, algo que vai tirar você da passividade, algo que vai te posicionar para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? 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 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O que eu quero dizer é que nada pode roubar de você uma empolgação santa. Pode ser na pior fase da tua vida. Você precisa se posicionar diante de Deus, diante dos céus, da terra e do inferno, para declarar que o seu Redentor vive e reina hoje, todos, sempre. Amém! Glória a Deus, melhorou. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Reis, capítulo 18. Acharam? Quem não encontrou, diga, ai de mim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Primeiro de Reis 18, de 30 a 39, são apenas 9 versículos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que vamos ministrar nesta noite, porque esta palavra vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de muita gente que você conhece. 1 de Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 39. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se,
e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Diga comigo: com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual podiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs-se sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Vou repetir essa parte porque é muito importante. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua. Você pode até sublinhar este texto que acabamos de ler. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pai, continua falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós conhecemos esta passagem, eu não vou dar muita ênfase a todo o acontecimento do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal e também os profetas de Baal. Eu quero aqui falar a respeito de algo que pode trazer uma revelação ao nosso coração. O que faz Deus te responder? É o tema da nossa mensagem de hoje. O que faz Deus te responder? Eu não sei se você tem uma experiência real com Deus, a ponto de receber dele uma instrução, e não estou falando aqui de ser místico, porque muita gente no meio da igreja tem o hábito de falar: Deus falou comigo, quando na verdade aquilo que ele passa nada mais é do que ele mesmo falando com ele. O que eu quero falar é a respeito de algo espiritual, de algo profundo, de algo que vai além a tudo aquilo que nós rotulamos como algo que recebemos de Deus. Eu quero falar de algo assim que não se trata de algo meramente humano, natural, carnal, mas se trata realmente
de uma experiência profunda que nós vamos trabalhando no nosso dia a dia, até chegar a um ponto onde vai acontecer algo de tremendo. Então hoje, muitas vezes, conversando no nosso dia a dia, faz parte do nosso evangeliquez, dizer, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, quando na verdade, é você falando com você. Agora, Deus fala, e quando Ele fala com propósito. Muitas vezes, aquilo que nos referimos como Deus falando, se trata de algo extremamente superficial. Porque quando nós olhamos para a vida da pessoa, nós notamos que se ela ouvisse de fato a voz de Deus, a vida dela e o testemunho dela seria outro. Então quando nós ouvimos, Deus falou comigo, Jesus diz que conhecemos uma árvore pelos frutos. Então quais são os meus, quais são os teus, quais são os nossos frutos? Porque os nossos frutos vão identificar a espécie da árvore. Não dá para pegar, por exemplo, uma banana e dizer que ela veio da mangueira. Não dá, por exemplo, para pegar um abacate e dizer que ele veio da laranjeira. Não, porque cada árvore produz de acordo com a sua espécie. O fato é que se Deus fala através de nós de alguma forma, nós precisamos mostrar às pessoas, não muitas vezes como fazemos com palavras, mas através do nosso exemplo. E hoje vivemos num tempo de crise de referencial, onde muitos dizem, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então é muito importante que você compreenda que Deus quer falar com você. E Deus tem algo para tratar com você. E é interessante porque quando Deus fala de fato com você, Ele vai mexer nas feridas mais profundas. Ele vai cavocar. Ele vai chegar naquele lugar onde nós não queremos que Ele tenha acesso. Aliás, não queremos que ninguém tenha acesso. Se nós temos um cuidado nessa vida, é de mostrar para os outros aquilo que nós não somos de verdade. Então a nossa vida muitas vezes é um teatro, é um show, é um espetáculo, onde nós estamos travestidos de uma santidade que não existe, e de uma fé que professamos, mas que de fato não revela a nossa verdade. Tudo que Deus quer é que você compreenda isso. Ele quer falar com você. E Ele quer mexer em coisas assim que você não permite que Ele mexa por conta de um trauma, de um complexo, de um tormento, de uma crise de identidade. E eu não sei se já te falaram isso, muitas vezes você não é curado na sua alma porque você foge de Deus. Você foge do tratamento. Quando Ele está trabalhando na sua vida, no seu ser, na sua maneira de ser, agir e sentir, isso é extremamente desconfortável. Isso traz quebrantamento, isso traz, de certa forma, um sentimento que você não gostaria de sentir. Então, quando Deus fala de verdade, Deus ele vai confrontar a sua realidade, quem você é, o que você está fazendo, principalmente no oculto, no secreto. Ele vai trabalhar os seus pecados de estimação. Então você precisa, em nome de Jesus, permitir que Ele faça em você aquilo que precisa ser feito, porque isso vai trazer clareza para você ouvir e identificar a voz de Deus, de saber aquilo que Ele quer para a tua vida. Então muitas vezes a gente pensa, não, Deus quer para mim um carro novo, importado, 0 quilômetro, último tipo. Espera aí, Deus quer que eu não me perca, Deus quer que eu vá para o céu, Deus quer que eu ande na sua presença em retidão e justiça. O carro pode vir, o carro pode ser um prêmio,
O carro pode ser uma bênção. O carro pode ser um presente. Mas não pode ser a finalidade, vai ser a consequência. Então muitas vezes a gente chega na igreja e diz: Deus, eu quero uma casa. E como a gente aprendeu, a gente não quer uma casa qualquer. A gente quer uma casa maior do que a nossa fé pode nos oferecer. A gente quer sempre aquilo que vai além das nossas possibilidades. E a gente chama isso de fé, quando na verdade não é fé, é presunção. Quando a palavra fala a respeito de fé, fala que nós devemos ter a fé de Abraão, pés no chão e olhos nas estrelas. Então muitas vezes a gente chega aqui e apresenta diante de Deus aqueles problemas que nós enfrentamos. Ele vai dormir, se ficar fazendo carinho nele, ele dorme. Então, nós precisamos compreender, gente, como isso é importante. Porque nós fomos acostumados. O que é que te traz aqui? É um problema, é uma dificuldade, é uma luta. Não, o que te traz aqui é o amor que foi revelado ao teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Você está aqui não é por conta de tudo está bem ou tudo está mal. Você está aqui porque você ama ao Senhor. Com as coisas caminhando bem ou não, você ama ao Senhor do mesmo jeito. Nada pode afetar o teu amor. E quando você tem essa ligação forte com Deus, a tua vida vai mudar. Porque você vai parar de olhar à sua volta, você vai parar de viver por conta das circunstâncias, situações, adversidades. Porque a vida do crente é uma montanha russa. Ora ele está em cima, ora ele está embaixo, e mais ele vive embaixo do que vive em cima. O crente, ele vive angustiado, desesperado, perturbado, muitas vezes até endemoniado. Então nós precisamos compreender que somos filhos de Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, e nós vamos vencer toda e qualquer situação que se apresentar diante da nossa vida. Então Deus quer nos abençoar. E quando nós falamos de ser abençoados, nós pensamos assim: a pessoa que é abençoada é aquela que mora bem, é aquela que viaja muito, é aquela que tem o melhor carro, é aquela que tem uma conta bancária rechonchuda. Então nós aprendemos a dar valor para as coisas de uma forma errada. Então quando nós fazemos isso, nós depreciamos o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele vai ficar em segundo estágio, em segunda esfera. Então o que nós precisamos? Nós precisamos priorizar Deus na nossa vida. Então, o que faz Deus te responder é você compreender que aquilo que nós falamos e rotulamos como um pseudo espiritual que Deus falou, a maior parte das vezes não foi Ele quem falou, é algo do nosso coração. É algo que partiu de nós. Porque quando é Deus de verdade, Deus ele vai nos confrontar. Deus ele vai trabalhar com aquele pecado oculto, secreto e de estimação. Quando é Deus trabalhando, Ele vai trabalhar com aquele sentimento, Ele vai nos corrigir. Porque somos arrogantes, prepotentes, presunçosos, soberbos, vaidosos, ciumentos, egoístas, mentirosos. Então note que estamos falando das nossas debilidades, das nossas deficiências, das tortuosidades da nossa alma. E parece que a gente não quer tratar isso nos nossos dias. E nós precisamos chegar aqui e dizer: Deus, endireita as veredas da minha vida. Deus, endireita as veredas da minha vida. Por quê? Porque elas são tortuosas. Porque enganoso é o coração do homem. Porque somos levados a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. A igreja dos nossos dias vive uma vida religiosa longe daquilo que agrada a Deus de verdade. Eu me lembro de um pastor falando em um dos seus cultos,
E ele disse que estava passeando pelos canais de TV, quando parou num programa evangélico. E naquele momento o pastor estava acolhendo o testemunho da igreja. Conta a bênção. Aí um contava: eu comprei uma mansão, eu comprei um carro importado, último tipo. Outro contava da sua promoção, outro contava da sua venda, outro contava do seu negócio. Aí quando chegou uma pessoa e disse assim: a minha bênção é que Jesus me salvou. Ele falou: tá bom, e agora? Conta a bênção. Quer dizer, para ele aquilo não era mais bênção, deixou de ser. Então para nós o mais importante não é aquilo que temos, é aquilo que somos. E quando nós compreendemos isso, Deus vem e Ele nos abençoa com tudo aquilo que nós precisamos para estarmos supridos, fartos, descansados e abençoados. Só que nós não queremos entender isso. Nós queremos aquilo que encanta os nossos olhos. Vocês se lembram de Eva? Ela caiu porque ela ficou andando em uma zona proibida. O Senhor tinha dito para que não se comesse do fruto da árvore do bem e do mal e da árvore da vida. Mas ela ousou em desobedecer e começou a andar por aquele lugar, até que a Bíblia relata que ela olhou para o fruto e o fruto era desejoso aos seus olhos. Ela cobiçou o fruto, ela desejou o fruto, ela queria comer do fruto. Por isso que Jesus diz: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ele está dizendo que é pecado você ser próspero? Não. Ele está dizendo que você precisa priorizar as coisas certas. O lugar de Deus não é o segundo lugar na sua vida, nem o terceiro, nem o quarto. E nós muitas vezes buscamos a Deus quando de repente todo o resto falhou, não deu certo. Aí nós nos lembramos: eu vou buscar Deus. Qual é a nossa prioridade? É de servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus, muitas vezes eu não preciso nem pedir, porque a Bíblia diz que Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Sabe o que acontece? A bênção de Deus, ela vem e nos alcança quando nós agradamos a Deus. O problema é que andamos tão fora do caminho. E o conselho de Deus qual foi? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Muitas vezes estamos completamente desviados do propósito de Deus para a nossa vida. E nós queremos que Deus nos abençoe mesmo assim. O que é que devemos fazer? Ter consciência de que Deus quer nos abençoar, mudar a nossa história. Deus, Ele quer nos promover, eu não tenho dúvida disso. Mas a nossa pregação não pode ser meramente humanista ou triunfalista, porque é a mensagem que agrada o povo, que agrada as pessoas. Mas você tem que ser desafiado a olhar para dentro de você e fazer como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Diante da grandeza de Deus, nós olhamos para a nossa pequenez e todos os dias vamos consertar o nosso caminho, acertar a nossa rota.
Então, o que faz Deus te responder é o coração, é a sua motivação. Então, quando você compreende isso, Deus quer me abençoar financeira, econômica e materialmente? Quer. E eu não tenho dúvidas de que Ele vai fazer dentro do seu tempo. Agora, o que precisa é nós nos preocuparmos com a nossa alma, com a nossa inteireza, com a nossa integridade moral, ética, espiritual, para que nós possamos tocar o coração de Deus. Eu não sei se vocês já leram na Bíblia a história de um homem chamado Enoque. Diz a Bíblia que ele agradou tanto a Deus, que Deus o recolheu para si. Ele foi arrebatado em vida, ele não conheceu a morte. Só que quando Deus olha para nós, nós somos mais amantes das coisas deste mundo. Nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo que nos acorrenta, em todos os sentidos. Por que você não consegue mudar estes pensamentos da tua cabeça? Quando a palavra te exorta, dizendo que você não deve se conformar com este mundo. E quando fala deste mundo, fala do sistema. Você deve nadar contra a maré, porque você é filho de Deus. Entender que o Senhor vai te abençoar, para que você possa ser luzeiro neste mundo, e indicar o caminho para aqueles que ainda andam em trevas. Então Deus, Ele precisa de pessoas com esta convicção no seu coração, não apenas do desejo de me dar, Senhor, mas no desejo de eu quero te entregar, Senhor. Eu quero te entregar. Hoje nós temos dois tipos de pessoas na igreja: os consumidores e os doadores. Que você possa entender que você é doador e não consumidor. Eu gostaria de entender alguns pontos aqui com vocês. No versículo 30, nós vemos que o profeta, e quando eu falo profeta, eu me refiro ao mensageiro de Deus. E como tal, nós devemos anunciar o que Deus vai fazer. Então ele junta o povo, e ele sem medo, ele declara a grandeza do seu Deus. Hoje em dia, a fé do povo é tão tímida, que esta pessoa não consegue alcançar o coração de outra pessoa para Jesus. Esta pessoa, ela não manifesta vida, ela não manifesta graça, ela não manifesta favor. E a nossa justificativa é que o coração do povo está endurecido. A bem da verdade, eu sei daquilo que o diabo está fazendo neste tempo atual. Mas por outro lado também eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei qual é a disposição de Deus. E eu sei o que vai acontecer em nome de Jesus. Então você deve compreender este princípio. O profeta, o mensageiro de Deus, ele deve anunciar o que Deus vai fazer. O que ele fez para que a sua oração fosse respondida? A primeira coisa, ele reparou o altar. Diga comigo, reparou o altar. Por quê? Porque sem altar não vai haver manifestação. Sem altar não vai haver manifestação. Você deve ter um altar de busca. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que aquele altar que o profeta Elias reparou,
construiu, edificou sobre o Monte Carmelo, foi o altar que trouxe a resposta. O que trouxe a resposta foi de Elias ser alguém que Deus chamou, alguém que Deus escolheu e alguém que disse sim. Preste atenção, você de repente foi chamado, você foi escolhido, mas falta o sim da sua parte. Não se trata do sim ao mesmo tempo não e do não ao mesmo tempo sim. Se trata de uma decisão. É isso que vai fazer com que o céu te responda. Você precisa ser uma pessoa de convicções. Então, quando nós falamos do altar da busca, nós falamos, por exemplo, do altar da oração. E hoje em dia, a maior parte dos crentes não oram mais. Nós falamos do altar do jejum. Hoje em dia, a maior parte dos crentes não se consagram. Falamos a respeito do altar da Bíblia. A Bíblia se torna de repente um objeto obsoleto, esquecido em qualquer canto, empoeirando. E ali está a carta de amor de Deus para a sua vida. Ali está a resposta de Deus para todas as suas perguntas e dilemas. Mas nós queremos ler este livro de forma natural, sem a ajuda do Espírito Santo. Então falta o altar da oração, o altar da consagração, do jejum, falta o altar da Bíblia. E falta também uma entrega sincera, porque sem essa entrega sincera, você não vai ter motivação, nem para orar, nem para jejuar, nem para ler Bíblia. Então você precisa edificar um altar. Se eu perguntar para você, aonde é o altar da sua vida de oração? A irmã Nair ia me dizer, eu tenho um quartinho aqui em casa que eu separei para orar. Um dia, conhecendo a sua casa, ela me mostrou esse quarto. Quando eu fui entrar, ela disse, não! Eu congelei. Eu disse, o que foi? Ela disse, tira as sandálias dos teus pés, que este lugar é santo. Eu respeitei. Tirei o sapato para entrar. Preste atenção, aonde é o teu altar de oração? Sabe aquele lugar que você, quando está angustiado, preocupado, pensativo, inseguro, receioso, temeroso, com medo, vai se dobrar diante de Deus e vai clamar. Aí você fala, não pastor, eu oro dirigindo, eu oro andando, eu oro sempre. Aquele que tudo faz, de certa forma, nada faz. Porque é uma bagunça santa e a gente quer convencer quem? Do contrário. Por exemplo, nós precisamos ter um altar para se encontrar com Deus. Então você tem que ter aquela sala, você tem que ter aquele cantinho, você tem que ter aquele tapete, aquela almofada, aquele sofá, você tem que ter aquele lugar onde o caderninho de oração está ali, os pedidos para você interceder pelos irmãos está ali, a tua Bíblia está ali, onde você pode de repente colocar louvores de adoração, para você passar um tempo na presença de Deus, se enchendo dEle. Então falta este altar. Nós temos um jardim de oração. Se você conhecesse o poder que existe naquele jardim de oração, não porque ele é místico,
mas porque aquele lugar é um lugar de batalhas ganhas. As maiores batalhas que eu ganho na minha vida, eu ganho ali. Muitas vezes vindo orar de madrugada, ou em qualquer horário, se eu me sinto tocado dentro de mim, por qualquer coisa que me alerta, eu vou para o jardim de oração. Mas uma coisa que eu aprendi, é ir muitas vezes para o jardim de oração, para louvar e para adorar. Aprenda isso. Eu falei aqui a respeito do altar da busca, da oração, da consagração, da Bíblia, e eu preciso deixar também o altar da adoração, para que você compreenda que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, o que eu quero falar, é que você precisa se desafiar. Até quando você vai desobedecer a Deus? Deus te manda orar e você não ora. Deus te manda jejuar e você não jejua. Deus manda você ler tua Bíblia e você não lê. Deus manda você adorar e você não adora. Aí nós chegamos aqui, sabe, crentes carnais. A maior parte dos problemas que nós temos na igreja, como grupo social, é por conta de pessoas carnais que não se entendem. E nós muitas vezes brigamos, discutimos, nos desentendemos por conta, não daquilo que é espiritual, mas daquilo que é carnal. Nós sabemos quando o irmão está no espírito e quando o outro está na carne. O apóstolo Paulo dizia assim: vós sois carnais, sendo vocês briguentos, contendendo, discutindo. Por conta de tudo isso, Paulo disse: eu não posso falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. E aqui Paulo está falando com a igreja de Corinto, e é interessante a referência, dizendo que nenhum dos dons faltava para a igreja de Corinto. Ela tinha tudo para ser espiritual, mas no meio dela, tinha lá irmãos carnais usados pelo diabo, para impedir o mover e a manifestação do Espírito Santo. Então você precisa tomar uma decisão: você vai ser carnal ou você vai ser espiritual? Porque tem irmãos que são carnais há 3 anos, há 5, há 8, há 12, há 15, há 30, sei lá por quanto tempo. Nós precisamos romper, parar de viver como meninos, como crianças, como bebês espirituais. Nós precisamos buscar a maturidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí sim, quando nós somos maduros, nós conseguimos ouvir e identificar a voz de Deus. Agora, em segundo lugar, o que foi que Elias fez? Ele construiu um memorial. Vimos isso a partir do versículo 31. As pessoas que convivem com você, elas observam a sua vida. Anuncie o seu milagre. Deixe um memorial diante delas, para que elas se lembrem daquilo que o Senhor fez. E sabe o que é memorial? Eu tenho esse hábito, eu não sei se você tem. Cada vitória que eu tenho, cada livramento que eu tenho, cada conquista que eu tenho, cada bênção que eu recebo, eu tenho isso como um memorial diante da minha vida. Eu coloco, apresento para o Senhor, porque isso me lembra do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua generosidade. É por isso que, se eu dissesse hoje aqui, eu gostaria de abrir a oportunidade aos irmãos, para que compartilhem uma bênção. Sabe o que vai acontecer? Eu vou perder 10 minutos do culto, porque isso não está bem trabalhado na sua vida. Deus faz tantas coisas, só pelo fato de estarmos aqui vivos. Deus nos abençoou com mais um dia de vida sobre a terra dos viventes, só pelo fato de estarmos aqui com saúde, só pelo fato de termos almoçado hoje,
só pelo fato de termos tomado um banho, só pelo fato de termos encontrado uma boa roupa para vestir e sapato para calçar, só pelo fato de você ter trabalhado. Tá certo, o trabalho é cansativo, talvez não seja aquilo que você idealizou para a tua vida, mas Deus te abençoou com esta porta aberta. Você olha para a sua casa, você vê o marido que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, a casa onde você mora, o teto que te cobre, a cama onde você dorme, o travesseiro onde você reclina a sua cabeça. Quando você olha para a tua vida, tem tantas coisas para você glorificar o nome santo do Senhor. E sempre Deus tem feito algo novo, sempre Deus tem feito algo diferente. Só que nós estamos tão habituados a sermos ingratos, que nós não nos lembramos daquilo que Deus fez. É uma cura, é uma libertação, é um livramento, é uma bênção. Então eu gostaria que vocês tivessem um memorial diante de Deus a partir de hoje. Quando vocês forem conversar com alguém, mostre esse memorial, apresenta este memorial, compartilha com eles este memorial. Quem você era, quem você é hoje, a transformação de vida que você sofreu por conta da mensagem da cruz. Você tem que ter um memorial. Sabe por quê? Nós só nos queixamos, lamentamos, reclamamos, murmuramos, e por incrível que pareça, tem crentes que até blasfemam contra Deus. Você precisa entender quem você é. Você não é qualquer pessoa, você é filho e filha de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é filho e filha de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é filho e filha de Deus. Esta é a tua condição. Você foi comprado por bom preço, lavado, remido, purificado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, Elias faz algo profético. Ele pega 21 pedras representando as 12 tribos, e ele levanta um altar, diz a Bíblia, em honra ao Senhor. Todo altar que você for levantar na tua vida é para honrar o Senhor. Tudo aquilo que você fizer deve ser para honrar o Senhor. Porque a resposta pode honrar como pode não honrar Deus. Tem coisa que vai honrar apenas você. Mas quando você compreende, eu sou totalmente dependente de Deus, o nome dele é glorificado na minha vida por tudo. Uma vez, eu perguntei quem tem um testemunho para contar. Uma irmã se levantou, ela disse: eu tenho, eu comprei uma geladeira. Aí um irmão disse depois: pastor, isso não é testemunho. Eu falei: irmão, não é para você, que tem condições de comprar uma geladeira. Essa irmã nunca teve uma geladeira boa. Um dia eu fui na casa dessa irmã, quando ligava e desligava, parecia que tinha uma legião de demônios dentro da geladeira, tanto que a geladeira balançava, parecia que tudo que tinha em cima dela ia cair. Ela disse: não se aveste não, pastor, é normal, minha geladeira está muito velhinha, estou orando para Deus me abençoar, para eu comprar uma geladeira boa. Eu nunca tive uma geladeira decente. Eu disse naquele dia: Deus vai te dar uma geladeira. Então no culto, quando eu disse quem tem uma bênção para contar, ela disse: eu tenho. E ela compartilhou. O pastor foi em casa, o pastor disse que Deus ia me dar uma geladeira, e eu acreditei. A Bíblia diz assim: crede em vossos profetas e prosperareis. O tempo todo Deus está falando com você, Deus está falando com você, Deus está falando com você, e você não agarra a palavra, a promessa. Você não recebe, parece que não é para você. E quando você compreender, Deus está falando comigo, eu estou entendendo, eu preciso ser mais grato, eu preciso reconhecer tudo aquilo que Ele faz, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. E Deus vai te honrar.
Então ele faz algo profético, ele separa 21 pedras, representando as 12 tribos, para honra do Senhor. Ele oferece, coloca lenha, oferece o holocausto, e dos lados, ele abre uma valeta, na medida de 2 medidas de semente, e ele manda colocar água ali, 4 jarros cheios, e depois ele diz, coloca mais, joga mais sobre o altar, mais 4 jarros cheios, joga mais, pela 3ª vez, 4 jarros cheios. Imagina que eles estão em cima do Monte Carmelo, eles tinham que descer para buscar água, eles estavam no deserto, a água estava escassa naquele tempo, e o que ele estava oferecendo para Deus, era algo de precioso, era algo especial, era algo importante, não era qualquer coisa. Então aqui, depois de despejar os 12 jarros e encher pela boca esta valeta cavada em volta do altar, a hora do sacrifício ele orou a Deus e Deus respondeu. Depois vocês vão ler o texto e vocês vão ver que Baal não respondeu, e ele provoca com muita ironia os profetas e os sacerdotes de Baal. Teu Deus está dormindo? Onde está o teu Deus? Por que ele não responde? Sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha certeza que Deus respondia. Sabe por que você não ora? Porque você não acredita que do outro lado tem alguém recebendo a tua oração, o teu louvor, a tua adoração, a tua oferta, o teu serviço. Porque o que você faz aqui não é para homens, o que você faz aqui é para Deus. Então quando você compreende, quando eu abro a minha boca, a minha oração, ela ultrapassa o teto e chega do 3º céu, e na sala do Santíssimo, na sala do trono, o Senhor recebe, Ele ouve a minha oração. Então que a tua oração seja louvor, que a tua oração seja adoração, mais do que pedidos, mais do que súplicas, mais do que clamores desesperados, porque quando você se relaciona com Deus, a graça de Deus vai se manifestar. O céu vai descer na terra e você vai viver aquilo que até hoje você não viveu. O que você vai colocar sobre este altar? A Bíblia fala que foi colocado ali o holocausto. Sabe o que é isso? Representa a vida. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer a tua vida. Deus quer você por inteiro. Deus não quer você pela metade. Tem gente que só é crente nas 2 horas que está dentro de um culto. O tempo que ele passa dentro de uma igreja. Saiu daqui, acabou. E muito pelo contrário. O que nós fazemos lá fora é mais importante do que nós fazemos aqui dentro. E nós pensamos que Deus se agrada somente daquilo que nós fazemos, como eu já falei, representando e teatralizando. E somos muito bons nisso. Como eu disse, nós nos travestimos de crentes, e o nosso louvor é lindo, a nossa adoração parece perfeita, as nossas orações, aquilo que nós apresentamos para Deus. Mas tudo muitas vezes não passa, como diz a Bíblia, de trapos de imundícia. Quando a Bíblia fala destas ataduras, fala do sangue emporcalhando, fala das feridas, fala daquilo que é reprovável diante de Deus. Amados, nós temos que ouvir isso.
Será que Deus recebe alguma coisa que nós estamos dando para Ele? Porque algumas pessoas já até desistiram, a maior parte das pessoas talvez já até desistiram. Teve um irmão que me disse: por que eu vou pedir alguma coisa para Deus se Deus faz sempre o que Ele quer? Não vou pedir mais nada, não vou orar mais. Se Ele faz somente aquilo que Ele quer fazer, por que eu vou pedir? Vocês se lembram do rei que se virou para a parede? É o rei Ezequias. Ele ia morrer. O profeta chegou e disse: você vai morrer, coloque tua casa em ordem, você tem um prazo, você não vai viver, certamente morrerás. E o profeta foi embora, deu o recado de Deus e foi embora. No meio do caminho, Deus diz para ele: para, volta, e diz para ele que eu ouvi a oração dele, e que ele vai ter mais 15 anos de vida sobre a terra. Sabe, a nossa oração sincera precisa tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus opera segundo o desejo do nosso coração, mas de um coração transformado. Não é daquele coração enganoso, egoísta, manipulador. Então, como é bom você andar, sabe, debaixo da graça de Deus. Porque quando você vai orar, você insiste tanto, parece que Deus não quer te ouvir, parece que Deus não quer te dar, parece que Deus não quer te atender. E não é isso. É você se colocar diante dele e dizer: Deus, que alegria eu tenho de estar aqui. Porque eu sei que a minha oração neste momento chega até o teu trono. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu quero compartilhar contigo como foi o meu dia hoje. Foi difícil, complicado. Tive situações para resolver e confesso que não fiz do jeito que deveria. Descompensei, briguei, xinguei, falei coisas que não devia. Eu estou muito arrependido e eu quero pedir perdão diante de Ti. E amanhã, chegando lá, eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu magoei. Deus, me ajuda a ter uma estrutura diferente. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Eu quero colocar o meu temperamento diante de Ti. Eu não quero mais que os meus negócios sejam atrapalhados por conta do meu jeito. Me ensina a ser paciente, longânimo. Me ensina a ser manso. Me ensina a falar com sabedoria. Me ensina a ter as estratégias certas. Me ensina, Senhor, a cumprir o Teu propósito, o Teu querer. Faz a Tua obra na minha vida. Senhor, muda o que precisa ser mudado dentro de mim. Que as pessoas possam olhar para mim e elas possam ver Jesus na minha vida. Está entendendo como é que é? Ao invés de eu chegar diante de Deus, dono da razão, e eu dizer: Deus, eu falei mesmo. Porque a pessoa tem que saber que o certo é certo, que o errado é errado. E para mim é assim, pronto, acabou. É o meu jeito. E o Senhor sabe que eu sou assim. Não. Nós precisamos ter humildade diante dos homens. Porque se eu não tiver humildade diante dos homens, eu não vou ter humildade diante de Deus. E a gente precisa engolir, muitas vezes, sapos de perna aberta. Eu sei que muitas coisas são desconfortáveis, são chatas, mas nós precisamos muitas vezes ter conversas difíceis, mas nós precisamos compreender que ali está o Espírito Santo de Deus e que Ele vai nos ajudar nestes momentos. Às vezes a gente tem que conversar com a esposa, com o marido, com os filhos.
Às vezes a gente tem que conversar com um colaborador da empresa, às vezes a gente tem que conversar com um parceiro, às vezes a gente tem que conversar com alguém do nosso convívio. E por incrível que pareça, por conta do nosso ego, a gente bota tudo a perder. E a gente acha que isso não é importante. Eu conversei com um pastor uma vez, ele falou, crente é igual biscoito, vai um e vem 18. Falei, mentira, não é assim não. Amados, é tão difícil ganhar uma pessoa para Jesus. E quando eu digo, pastor, o senhor está falando que é difícil, o senhor está profetizando. Eu estou falando de algo que nos custa. Quando Jesus disse, ide fazer discípulo, o discípulo não vem pronto, a gente tem que fazer. E fazer dá trabalho. Então entenda, dá trabalho. E você pensa que do nada a coisa acontece. Do nada a bênção vai cair no teu colo. Do nada tudo vai ser mudado. Preste atenção. Este ano é para nós o ano da colheita, amém? Este ano é para nós o ano da colheita, amém? O que é que você plantou? Olha o que diz em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. Até aí. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. Obrigado. Preste atenção. Nós falamos geralmente aqui no altar sobre aquilo que Deus quer que você colha, mas você também tem que pensar naquilo que você está plantando, porque aquilo que você está plantando vai nascer alguma coisa, vai ter colheita. O plantar é opcional, mas o colher é obrigatório. Então, o que é que você vai colher neste ano de 2024? Para colher, nós temos que escolher o terreno, preparar a terra, escolher as melhores sementes e cuidar para que elas possam crescer, florescer e dar muitos frutos. Tem muita gente que é um poço de problemas. E por que isso acontece? Por conta daquilo que é plantado. Então, se eu quero ter uma nova colheita, eu preciso mudar aquilo que eu estou plantando. Cuidado com aquilo que você planta. Porque o que você planta hoje anuncia alguma coisa para o futuro. Eu tenho ficado chocado com algumas coisas que eu tenho visto acontecer no nosso meio. Mas tudo isso não passa de colheitas, consequências. Em nome de Jesus, nós precisamos nos colocar diante de Deus, entendendo aquilo que é princípio espiritual e que vai ser bênção para as nossas vidas e bênção para a nossa igreja. Porque nós podemos, de certa forma, interferir, se não direta, indiretamente, naquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Se aqui tem um povo de oração, de jejum, de Bíblia, de adoração, um povo que sabe da importância do altar, do memorial, e que coloca diante deste altar aquilo que é especial, que te custa, aquilo que é importante para você. Note que quando Deus vai receber a oferta de Abraão, o que seria colocado sobre o altar não seria nada mais e nada menos do que aquilo que era mais importante para ele, o seu filho, Isaque. Então aprenda isso. Quer mudar a tua vida? O que é que você vai colocar sobre o altar? O que você tem feito?
Eu estou falando com pessoas que acham que o dízimo não é mais importante, a oferta não é mais importante, a semente não é mais importante. Por quê? Hoje nós somos muito gananciosos. Hoje, existe no meio da igreja um espírito, um demônio, chamado espírito da ganância, espírito da cobiça. E por conta disso a pessoa não prospera, porque aquilo que é para ser de Deus, ela retém, ela esconde, ela enterra. Então, em nome de Jesus, nós precisamos compreender que aquilo que é de Deus, nós devemos entregar para Ele. Você não pode fazer como Ananias e Safira. É por isso que muitos estão mortos espiritualmente, porque não compreendem que esta obra na terra, Deus deu para nós cuidarmos. Somos nós que suprimos, debaixo da bênção dEle. Quer entender? Por exemplo, uma pessoa que tem carteira de motorista, CNH, uma pessoa que tem o seu carro, antes de sair de casa, o que ela faz? Ela ora, pedindo para Deus protegê-la, para Deus guiá-la. Mas quem vai dirigir o carro é a pessoa. Quem vai guiar o carro é a pessoa. Mas espiritualmente, ela deu a direção da sua vida naquele dia para Deus, para que Deus cuidasse de tudo, para que Deus cuidasse de todas as coisas. Uma vez, um rapaz estava saindo de casa para a balada, e a mãe disse: vão com Deus. Ele falou: se Deus for aqui, Ele não cabe, só se for no porta-malas. E naquele dia, naquela noite, aconteceu um acidente terrível. E todos os ocupantes do carro morreram. E no porta-mala tinha uma caixa de ovos, 12 ovos, uma dúzia. E nenhum deles quebrou. Nenhum deles quebrou. Ele mandou Deus ir no porta-malas. Gente, antes de fazer qualquer negócio, antes de fazer qualquer coisa, antes de começar o seu dia, antes de começar o nosso culto, dobra os teus joelhos, busca a presença de Deus, ora ao Senhor. Mas lembre-se, é mais importante o que você faz fora do que aquilo que você faz dentro. Não adianta fazer aqui para se mostrar. É o caso de Elias. O segredo da manifestação de Deus no altar é que ele era um homem de altar todo dia. Ele era um homem que andava na presença de Deus. Ele era um homem que temia Deus. Ele era um homem que andava em santidade. Então é este o segredo. Amém? Vamos ficar de pé para fazer uma oração? Diga comigo: Deus, me ensina a confrontar o meu coração, porque eu preciso me livrar de tudo aquilo que é empecilho e que me impede de te servir de coração. Quero estar aqui livre para te entregar o meu culto racional, o meu louvor, a minha adoração, para colocar a minha vida diante do altar, para renovar a minha aliança contigo, porque Tu és o meu Deus, Senhor e Salvador. Eu não tenho outro além de Ti. Que eu possa, Senhor, me libertar de tudo aquilo que é humano, carnal, pecaminoso e mundano. Que eu possa me libertar de tudo aquilo que é diabólico e que me afasta de Ti. Que eu possa, Senhor, viver uma outra realidade espiritual.
e que eu possa aprender a glorificar o teu santo nome com a minha vida, que eu possa priorizar mais a minha salvação e o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador do que as coisas da terra, que eu possa construir o meu altar de entrega, de oração, de jejum, de consagração, de Bíblia e de adoração, que eu possa ter o meu memorial, que eu possa ser uma pessoa que agradece e reconhece tudo que o Senhor me faz, que eu possa ser um profeta, o mensageiro das boas novas neste tempo, que eu possa ser luz para aqueles que andam em trevas, e que eu possa alcançar o coração daqueles que precisam se salvar, na minha casa, no meu lar, na minha família, parentes, vizinhança, colegas de trabalho, conhecidos e até inimigos. Que eu possa, Senhor, edificar este altar e colocar sobre ele aquilo que me custa, aquilo que é especial, aquilo que é importante para mim, em nome de Jesus. Que eu possa fazer a oferta da permanência, porque o número 12 mostra o desafio de fazer com insistência alguma coisa, crendo na resposta de Deus. A partir de hoje, eu creio que o meu relacionamento com o céu vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu não sei qual é a tua demanda, eu não sei qual é o teu pedido, eu não sei qual é a tua necessidade, mas neste momento eu gostaria de orar por você e com você. Coloca diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado. Que o Senhor te ouça nesta noite, que o Senhor te atenda nesta noite. Não existe impossível para o nosso Deus. Coloca diante dele, clama, suplica, pede, busca. Corre cala manahashala manayasa, o requei calamanasso, chequei calamanayaha. Aprenda a falar com teu Deus, aprenda a orar. Ele está aqui, Ele te ouve, Ele te atende. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca diante dele a aflição do teu coração, aquilo que te abate, aquilo que te angustia, aquilo que te perturba. Pai, eu quero orar com os teus filhos. Esta pessoa não veio para cá por acaso, ela recebeu a tua palavra, e eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo de alguma forma vai se revelar a ela. Libera, Pai, aquilo que está bloqueado, retido, atravancado. Libera, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda perseguição que você está sofrendo na justiça. Eu repreendo em nome de Jesus toda malignidade, porque por detrás desta pessoa que tem sede de sangue, fome de carne, está o inimigo. Em nome de Jesus, desbarata, Senhor, estes demônios. Repreendemos e amarramos. Senhor, guarda tua filha desta sentença, guarda tua filha deste veredito,
Guarda, Senhor, a tua filha de tudo aquilo que o inimigo quer fazer, porque ela constrói, vem o inimigo e destrói. Ela constrói, vem o inimigo e derruba. Deus, em nome de Jesus, coloca os teus anjos, nesta noite nós te pedimos, coloca os teus anjos, protegendo, guardando e livrando. Muda a história desta pessoa, em nome de Jesus. A tua unção de prosperidade está sobre esta pessoa. Muda, Senhor, a sua realidade, muda, Senhor, a sua história, muda a sua vida. O Senhor tem colhido as suas lágrimas, o Senhor tem visto a sua dor e o seu sofrimento. Olha, Senhor, para esta pessoa. Olha, Senhor, para esta mãe aflita, desesperada. Olha, Senhor, para esta família que está se fragmentando, se perdendo. Em nome de Jesus. Olha para esta pessoa que está desempregada, para esta pessoa que está para ser dispensada. Olha para esta pessoa que está à espera de uma resposta. Libera, Senhor, a sua bênção. Abre, Senhor, esta porta de emprego e que ela possa testemunhar a respeito da tua grandeza. Libera, Pai, esta bênção que o teu filho e a tua filha colocou diante de ti. Ouve esse pedido, em nome de Jesus. Libera, Pai. Faz, Pai. Nós recorremos ao céu, porque nós sabemos que o céu responde. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Vem, Deus, faz a tua obra, nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Corre que calamana racha, ore que calamanasso, chique calamanasso. Aleluia. Eu quero que você faça uma oração como se você já tivesse recebido o seu milagre. Então você vai agradecer a Deus, vai se sentir feliz, liberto, sossegado, aquela sensação de paz. Porque a Bíblia diz: primeiro, ore, crendo que já recebeu, e depois vocês vão ter. Ora aí. Ora aí. Ora aí. Ora aí. Corre kababarrachala manasso. O requei calamanaya rachala manayasa. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Pode se sentar. Antes de irmos embora, nós vamos praticar nossa fé, amém? A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então que você possa entender que por detrás do teu dízimo, da tua oferta e da tua semente, está uma grande colheita. Diga: eu vou receber uma grande colheita, porque a palavra não falha, amém? Diga: eu vou receber uma grande colheita, porque a palavra não falha, amém? Creia no sobrenatural de Deus. Amados, domingo é o dia de ceia, e nós cremos que a nossa igreja vai estar cheia, lotada, que a unção do Senhor, a nuvem da sua glória, a sua presença vai estar neste lugar, e cremos que Deus vai te abençoar também, para que você possa trazer a tua oferta especial, a tua semente, a tua oferta alçada, a tua oferta de amor, porque é com esta oferta que nós saudamos os maiores compromissos que nós temos no nosso ministério. E nós temos 3 datas importantes: o dia 10, o dia 20 e o dia 30. E eu creio que em nome de Jesus,
você vai viver debaixo do sobrenatural de Deus. E querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Separa o teu dízimo e a tua oferta, só a oferta da ceia que você vai entregar no domingo, a não ser que você vai viajar e não esteja aqui, tá bom? Separa o teu melhor, entrega para o Senhor, enquanto nós vamos cantar. Tua casa, Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso Vamos ficar em pé. te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Pai, neste momento nós apresentamos a Ti o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa semente. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que aprendeu a cuidar da Tua casa. Eu creio que a Tua bênção é sobre eles. E creio também que o Senhor cuida da sua igreja. Abençoe aqueles que dizimaram, aqueles que não dizimaram, aqueles que ofertaram, aqueles que não ofertaram. Abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Em nome de Jesus, estabelece o teu propósito, estabelece o teu querer. E levanta, Senhor, uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja vitoriosa, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós abençoamos os empreendedores, empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, trabalhadores, em nome de Jesus, Senhor, seja com todo o teu povo, abençoe estas ofertas, amém, amém. Queridos, amanhã nós teremos às 18 horas um encontro com jovens e adolescentes acima de 12 anos, e vamos também orar pela irmã a irmã Nair, que ela está com uma gripe forte, por essa razão ela não está aqui, amém? Deus, nós oramos pela irmã Nair, pedimos que o Senhor cuide dela, como o Senhor tem cuidado, fortalece os seus pulmões, a sua imunidade, cuida dela, Pai, abençoe essa irmã tão querida e amada do nosso rebanho, abençoe também todas as outras que estão adoentadas, estão precisando, Senhor, de um toque, de um milagre, de cura. Olhe para os nossos irmãos, cuida, Senhor, de cada um que aqui está, em nome de Jesus, amém? Amados, domingo às 19 horas, para o nosso culto de Santa Ceia, amém? Vão na paz, que a graça bendita de Deus seja sobre a vida de todos vocês. Deus abençoe.